Fala galera, beleza gente? É o seguinte, UEFA Champions League, temos definidos aí os finalistas da edição desse ano de 2024 e deu Real Madrid de um lado, Borussia Dortmund do outro lado, e nesse vídeo aqui eu quero fazer a minha análise com vocês aqui e também já projetando essa grande final que teremos no dia 1º de junho, beleza? Então, sem mais delongas, roda a vinheta, vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa grande moral para mim. Eu sempre começo os vídeos aqui agradecendo todo o carinho que eu recebo por parte de vocês. E é exatamente por causa desse carinho que eu continuo, gravando os vídeos aqui, firme e forte aqui, gravando o nosso conteúdo aqui para o canal, tá bom? Seguinte, vamos falar da UEFA Champions League? Esse torneio, é o campeonato que a gente mais gosta aqui no canal. Eu não tenho, não tenho vergonha nenhuma de falar, falo abertamente. Inclusive, ó, aqui no cenário a gente tem aqui, ó, aqui é a taça da Champions League, que tá aqui, de tanto que a gente gosta desse torneio. A gente sempre, todo ano, desde 2020 pra cá, a gente faz live aqui no canal da final da Champions, inclusive vamos fazer esse ano, tá? Já deixo o convite para você aí. Faremos a nossa live aqui 30 minutos após acabar o jogo aí no dia 1º de junho. A gente já sintoniza aqui que a gente vai fazer a nossa live, tá bom? E nós tivemos aí a definição, de um lado, o super campeão Real Madrid, do outro lado, o Borussia Dortmund, surpreendente Borussia Dortmund, chega a essa grande final, Realmente vai ser um grande jogo, uma expectativa gigante para essa partida. Antes de a gente comentar aqui mais sobre esse jogo, eu queria fazer um recadinho rapidinho com vocês aqui, pedir para vocês aí, caso ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, clica no botãozinho de se inscrever, também faz aquela ação, o triplo C, chamado triplo C aí, que é curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Isso ajuda muito no engajamento, é de graça, para você não custa nada e para mim tem um peso gigantesco. E se você ainda quiser reforçar essa nossa parceria, chave Pix aparecendo aqui na tela, também na descrição, em todo momento aqui aparecendo na tela a chave Pix, para você contribuir financeiramente com o nosso canal e ser um dos nossos patrocinadores, tá? Então, daí pode ajudar com qualquer conteúdo, qualquer valor, que você queira ajudar, qualquer quantia, e com certeza o seu nome vai aparecer aqui no vídeo, tá bom? Então vamos falar então, como eu disse, da Champions League, de um lado o Real Madrid, do outro lado o Borussia Dortmund, Espanha e Alemanha se enfrentando nessa grande final. Por pouco não é uma final alemã, por muito pouco, tá? Eu vou falar melhor sobre isso daí, tá? Mas realmente foram duas semifinais incríveis, tá? Eu fiz um vídeo anterior aqui das semifinais em que eu falei que na minha visão a final seria Real Madrid e Paris Saint-Germain. Eu acertei 50%. quase errei, quase zerei, mas cheguei nos 50% porque o Real Madrid está lá. Mais uma vez o Real Madrid chega. Esse time é demais, Esse time, cara, precisa ser estudado, precisa ser muito estudado o Real Madrid, tá? Mas vamos lá, vamos começar primeiro pelo Borussia Dortmund, que foi o primeiro que se classificou, tá? O Borussia, ele, assim, é um time muito equilibrado, não é um time brilhante, não é aquele time que você fala assim, nossa, hoje tem jogo do Borussia Dortmund, eu quero assistir, tá? Não é bem por aí. É um time muito equilibrado, assim, nos três setores, é um time muito, não tem nenhum grande destaque individual, tá? Mas é um time que joga um futebol muito ok, muito competitivo, tá? Principalmente quando joga no seu estádio. É muito forte, é muito difícil jogar contra o Dortmund lá no Signal Iduna Park, Tem aquela parede lá, aquela muralha amarela, a torcida faz pressão e o time se sente muito à vontade jogando lá e tem aquela mística, de jogar no estádio, perante o seu torcedor. Isso tem um peso muito grande. O Borussia é muito forte jogando lá nos seus domínios, E foi assim essa tônica durante a Champions, Lembrando que surpreendeu a todos, inclusive esse aqui que vos fala. Por quê? Porque eu era um dos que não acreditava nem na classificação do Borussia Dortmund na primeira fase. Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain estavam no mesmo grupo, juntamente com Milan da Itália e Newcastle da Inglaterra. Era o grupo da morte, E o Borussia não só passou de fase, como ainda passou em primeiro, Foi o primeiro, foi o líder do grupo. E nos confrontos de mata-mata mostrou uma consistência muito grande.
Coisa que faltou na Bundesliga, né? Na Bundesliga a gente viu o Dortmund jogando, principalmente no começo da Bundesliga, fazendo partidas bem abaixo, perdendo pontos para times menores, colecionando derrotas. Tudo bem, teve aquela vitória lá contra o Bayern de Munique no Allianz Arena, fazia, sei lá, mais de 10 anos que não ganhava lá, né? Mas mostrou muita inconsistência, né? Mas no caso da Champions League foi o contrário, mostrou muita consistência, né? É um time que sempre está ali fazendo um futebol extremamente competitivo e no mata-mata isso aí aumentou até, né? Porque você via um time que vinha com essa moral de passar em primeiro num grupo extremamente difícil e depois ainda conseguia eliminar o PSV da Holanda, que era um time que estava invicto há muito tempo, né, e conseguiu eliminar o time do PSV, conseguiu uma classificação heróica contra o Atlético de Madrid nas quartas de final e chega à semifinal com essa moral, vamos dizer assim. Tecnicamente, o Paris Saint-Germain é superior, na minha visão. Se você analisar tecnicamente cada jogador do Paris Saint-Germain, setor por setor ali, eu acho que o Paris Saint-Germain é melhor. Só que aquele negócio, né? Esse tipo de confronto, ele não é só a técnica, né? Tem outras coisas que são levadas em consideração, inclusive o equilíbrio do time, né? E isso o Borussia mostrou muito, tanto que venceu os dois jogos, né? Venceu os dois jogos por 1-0. O primeiro jogo, por exemplo, poderia ter ganho demais, foi 1-0, um gol do centroavante, né? O artilheiro lá, o Füllkrug, né? Que é um dos destaques do time, né? Ele, inclusive, é o artilheiro do time, né? Então, ele é um cara da seleção da Alemanha e tal, né? E ele é um cara que chegou essa temporada pro Borussia e ele faz o que tem que fazer. Ele é goleador. Não é nenhum grande craque, nenhum grande atacante, mas é um centroavante goleador, né? E o Dortmund joga de uma forma que favorece o estilo dele de jogar, né? E ele é um cara que sabe fazer gol. Ele sabe muito bem, ele tem recurso para fazer gol, né? E também tem outros jogadores que acabaram se destacando também. O caso do Brandt, por exemplo, que é um jogador que eu particularmente não gosto dele, tá? Eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, mas ele, por exemplo, colocou o Marco Reus no banco. Reus, que é um grande ídolo do time, tanto que nem renovou o contrato, nem vai continuar no time na próxima temporada. Mas é um jogador que, tudo bem que tá mais velho, tem um histórico de lesão, mas ele é um cara que tem muita lenha para queimar ainda, um cara extremamente técnico, né? Mas que realmente o Brandt colocou ele no banco até pelo fato de ser mais novo, né, de cumprir melhor as questões táticas, que o Royce tem mais força física, né, e tal, e vem jogando bem, ele não vem mal, ele vem muito bem nessa temporada, né, e para mim o destaque também são os dois zagueiros, né, ali tanto o Schlotterberg quanto o Hummels, né, os jogadores da seleção da Alemanha. O Schlotterberg é um jogador jovem, que chegou também essa temporada pro Dortmund, e é um jogador que vem realmente se mostrando muita consistência, assim, de muito técnico, um zagueiro técnico e também muito forte, né? Então um zagueiro seguro, ele dá umas vaciladas de vez em quando, mas é um zagueiro seguro também, né? E tem o Hummels, para mim, que tá jogando demais. O Hummels, para mim, é o grande destaque, fez o gol, inclusive, no segundo jogo agora contra o Paris Saint-Germain. Vem se destacando. Teve um azar aí de ter feito um gol contra o Atlético de Madrid, né? Mas é o cara que tá jogando muita bola. Ele tá realmente enfrentando os grandes atacantes do futebol europeu e conseguindo levar vantagem sobre esses caras e fazendo grandes partidas extremamente seguras, né? E o Hummels sempre foi um grande jogador, né? Ele jogou no Dortmund, ele saiu, foi pro Bayern de Munique, depois ele voltou pro Dortmund. E agora tem essa possibilidade de chegar à final. E lembrando que o Hummels ele estava na final de 2013, quando inclusive no próprio estádio Wembley, né, em que eles perderam a final para o Bayern de Munique, né? Inclusive o Borussia Dortmund que era treinado pelo Klopp, né, que hoje é técnico aí do Liverpool, né? Então o time do Dortmund realmente tem essa consistência e que ficou muito claro nesse confronto contra o Paris Saint-Germain, que foi o contrário. O Paris Saint-Germain não teve essa consistência, né? O Paris Saint-Germain, como eu disse, tem jogadores melhores tecnicamente, mas eles não funcionaram. Tá? Eles não conseguiram furar ali, né, o bloqueio, o esquema tático definido ali pelo Dortmund, né, e que funcionou muito bem nos dois jogos, né? É um time difícil de se entrar. A marcação que eles fizeram do lado direito ali para minar ali as investidas do Mbappé, o Mbappé que não fez um bom confronto. Eu não estou dizendo que o Mbappé foi mal apagado, não chega tanto, mas ele realmente ficou abaixo do que a gente está acostumado a ver o próprio Mbappé jogar, né? Então, assim, mas isso também se deve muito à forma que ele foi marcado.
né? Então ele teve menos espaço para jogar, né? Então o Borussia conseguiu, né, minar bem ali as principais jogadas do time do Dortmund, né? Do time do PSG, né? E também, como eu disse, o PSG também contou um pouco com azar, né? Teve bola na trave nos dois confrontos, se não me engano, foram 6 bolas na trave, são os dois jogos, né? Porque realmente é assim, e fora também a boa atuação do Kobel, né? O grande goleiro suíço, que de vez em quando também dá umas falhadas aí, mas nesse confronto ele foi muito bem, né? Então, assim, eu acho que é muito válido, é muito merecida a classificação do Dortmund, até porque, gente, ninguém chega a uma final de campeonato como a Champions League, ou como a Libertadores, né, que é o campeonato continental, se não tiver mérito. Tá? Então, o mérito do Dortmund é exatamente esse, de ser uma equipe competitiva, de ter equilíbrio nos 3 setores e conseguir ser letal quando precisa ser. É um time que consegue suportar pressão, né, porque suportou a pressão do Atlético de Madrid, suportou a pressão do próprio Paris Saint-Germain, entendeu? Então é um time que sabe suportar pressão e vai sofrer pressão na final, com certeza, do Real Madrid. Tá? Então é um time que vai tentar cozinhar o jogo, mas é um time que não fica só se defendendo, não. É um time que também vai ao ataque, também se arrisca ao ataque e leva perigo ao time adversário. Então vai ser um confronto bem interessante aí essa contra o Real Madrid. Mas assim, só pra gente resumir o confronto, finalizar essa análise do confronto, assim, o Paris Saint-Germain criou muitas oportunidades, mas assim, eu percebi que o Paris Saint-Germain era meio no acaso. Não era um time de volume, não era um time que criava, era um time que chegava, assim, fazia pela questão tática, desculpa, pela questão técnica, tá? Porque não tinha muito assim, tanto que o Dortmund a partida do Dortmund foi muito segura, tá? O Dortmund, por exemplo, teve a oportunidade de fazer mais gols nos 2 jogos, tanto no primeiro quanto no segundo jogo. O segundo jogo, até se tivesse um pouquinho mais talvez de ambição, poderia ter feito 2-0. Tá? Pelo menos 2-0 dava para fazer. Entendeu? Então, talvez ficou um pouquinho ali e isso fez com que o Paris Saint-Germain até acreditasse, mas que, como eu disse, parou ali no bom posicionamento defensivo e tático do Dortmund. Tá? Do outro lado, nós tivemos aí uma semifinal realmente emblemática, até porque é só pelo tamanho dessa semifinal, né? Os 2 grandes clubes aí, né? Real Madrid e Bayern de Munique, 2 clubes gigantes, tá? E assim, foi um confronto, assim, a gente já viu o Real Madrid sofrendo, o Real Madrid vem sofrendo nessa Champions para passar para os seus adversários, foi assim nas oitavas de final contra o Red Bull Leipzig, né, o RB Leipzig, e depois nas quartas de final também, principalmente nas quartas de final contra o Manchester City, né, porque tomou a pressão, um sufoco e conseguiu superar. E nesse jogo contra o Bayern de Munique, apesar de ter saído um pouco mais, de ter proposto um pouco mais o jogo, tanto nos 2 jogos, mas a gente via um domínio do Bayern nos 2 jogos também. Então, nos 2 jogos, eu até achei assim que o Bayern até mereceu a sua classificação. Eu até falei no vídeo anterior, né, que eu tava torcendo pro Bayern. E realmente, eu queria muito que o Bayern de Munique fosse campeão. Mas, assim, e o Bayern teve muito perto de se tornar, de chegar a essa semifinal, né? E foram 2 jogos, realmente, assim, que os 2 times jogaram bola. Não foi aquela semifinal amarrada, aquela coisa... Não. Os 2 times propuseram o jogo. Você vê que tanto no primeiro jogo... tudo bem que teve uma atuação lamentável daquele zagueiro sul-coreano, né? O Mi-jae, pelo amor de Deus, cara, errou tudo. O Vini Júnior passou, cara, ele tá sonhando com o Vini Júnior até hoje, cara. Que realmente o Vini Júnior passou, vê que quis por cima dele, teve uma atuação muito ruim, falhou nos 2 gols do Real Madrid. Assim, o Real Madrid, mesmo saindo vencendo por 1-0, o Bayern volta para o segundo tempo, vira o jogo logo em seguida, e mesmo assim o Real Madrid consegue manter a calma e consegue empatar o jogo, chega até a oportunidade de virar o jogo. O Bayern também teve a oportunidade de fazer mais gols, então foi um jogo bastante aberto, os 2 goleiros aparecendo, né? E no segundo jogo a tônica foi exatamente a mesma, tá? Eu acho que teve 2 erros de arbitragem ali que o Real pode reclamar bastante, tá? Primeiro foi aquele lance do primeiro tempo lá, em que a bola estava dentro do campo ainda e o lateral foi batido para cá, ficaram 2 bolas em campo e quase saiu o gol do Real Madrid, né? Porque isso só não saiu porque o Neuer estava lá, né? E o Neuer, que é um gigante, inclusive, eu só não fiz vídeo de goleiros lendários do Neuer aqui no canal porque o Neuer tá jogando, tá? Porque a ideia desse goleiros lendários, esse quadro, é fazer de goleiros que já pararam de jogar. Eu só roubei uma vez, só que eu fiz do Cássio.
do Corinthians. Só uma vez que eu roubei, tá? Mas o Neuer, com certeza, eu vou fazer um vídeo desse cara, porque ele realmente é espetacular. Ele é um cara que, é impressionante o que ele joga. Só que teve um azar, né? Teve um azar lá, né? Teve um momento lá no final que eu já vou falar um pouquinho pra frente. Mas então, teve esse lance aí que o time do Bayern reclamou, e também teve um lance do gol, né, no lado do De Ligt. Tudo bem que a defesa do Real parou, porque foi dado impedimento, só que não estava impedido. Não estava impedido ali, certo? E o time do Bayern reclamou bastante, e com razão mesmo. Mas aí eu acho que teve dois pontos que eu acho que foram fundamentais para essa eliminação do Bayern, tá? Assim, o Real Madrid criou mais, obviamente, até tinha que ser, porque o primeiro jogo foi 2-2, mas o time tá jogando em casa, com o apoio da torcida, vai querer ganhar o jogo, né? E o Bayern não tava aquele time acuado. Tudo bem que perdeu um jogador importante, que era o Gnabry, né, no primeiro tempo, entrou o Davis no lugar dele. Mas assim, o Bayern não tava acuado, o Bayern tava fazendo o jogo dele. É que o Real Madrid tem muita qualidade, e o Neuer tava parando o time do Real Madrid. Né? O Neuer tá fazendo uma grande partida. Grandes defesas, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E aí vem o lance assim, os dois momentos que foram fundamentais para mim, para a derrota do Bayern. Antes disso teve o gol do Bayern, né? E o Real Madrid apertando, o Real Madrid em cima, o time do Bayern tem uma chance com o Musiala, que ele chuta e o Lunin defende, e logo na sequência saiu o gol do Bayern, tá? Que é um gol numa jogada em que o Harry Kane pega a bola na defesa e lança a bola na ponta, lança lá, o Davis recebe, corta para dentro e faz um belo de um gol, né? Caixa lá. E ali o Bayern não só estava se classificando, mas o Bayern estava com o domínio, assim, o psicológico dominando o jogo. Então o jogo era do Bayern ali. O Bayern tinha que fazer o quê? Óbvio, o Real Madrid ia para cima, o Real Madrid mudou. Tanto que logo depois que saiu o gol, saiu o Toni Kroos, que estava fazendo uma grande partida, e entrou o Modric, né, e tal. O time começou se mexeu ali. Mas eu acho que ali começou a falha do time. Por quê? Porque o time teve a oportunidade de fazer o segundo gol, né, num contra-ataque ali. Depois teve o gol do lance, né, que o Harry Kane chuta uma bola, o goleiro defende, né? Então o Bayern estava com o melhor ali do jogo, né? Só que o que acontece? O que acontece depois? Aí vem as duas situações que eu acho que foram fundamentais para o Bayern ser eliminado, né? A eliminação do Bayern. Já aos mais de 40 do segundo tempo, a falha do Neuer. Tá? O Neuer que vem fazendo uma partida impecável, o Vini Júnior chuta a bola. E se você prestar atenção, o Rosselló, ele estava no meio da área, quando começa a jogada, quando o Vini Júnior chuta a bola, ele está no meio da marca do pênalti, e ele acompanha. Ele só faz o gol porque ele foi para cima da bola. Porque senão o Neuer ia rebater a bola e ia pegar de novo. Entendeu? Mas o gol só saiu porque ele foi até a jogada. Ele vai de encontro com a bola. É aquela coisa do centroavante, né? Ele vai lá, né? E vai que a bola sobra, né? E foi o que aconteceu. Ele estava no lugar certo e fez o gol. Não deu tempo do Neuer se recuperar. E foi uma falha. A bola bate no peito do Neuer, meio na pescoço dele, a bola sobe para frente. E aí o Rosselló faz o gol, né? Então esse foi o momento. Mas antes disso tinha acontecido uma outra coisa que para mim foi fundamental também, tá? Que foram as alterações, as substituições feitas pelo Thomas Tuchel. Tá? O Tuchel matou o time do Bayern de Munique. É isso que ele fez. Porque primeiro ele tirou o menino lá, o Musiala, para colocar o Thomas Müller. Aí eu achei ok, achei legal. Só que depois ele tirou o Sané para colocar o zagueiro lá, o Midjai. Tudo bem que o Midjai, depois que cabeceou a bola, foi na trave, quase que fez o gol, né? Mas, cara, eu fiquei pensando assim, cara, que mudança é essa, cara? Porque era a válvula de escape, era o Sané de um lado e o Davis do outro lado. O Bayern não podia abrir mão disso. Se ele fosse fazer isso, colocasse outro cara descansado, ele, tipo o Matstel, por exemplo, que estava no banco, para fazer esse tipo de jogada. Entendeu? Eu não entendi essa mudança dele. Ele tinha que colocar um cara ali para não mexer no esquema tático. O que ele fez? Trouxe o Real Madrid para cima. O Real Madrid já ia para cima naturalmente. Que tinha que ser, senão estava eliminado. Entendeu? Mas ali o Bayern tinha que se postar a ponto do seguinte: olha, eu vou agredir você, mano. Quando ele faz essa mudança, ele sempre diz o seguinte: olha, você pode vir que eu não vou fazer nada. E depois, para ajudar, para coroar tudo, ele tirou o Harry Kane e colocou o Choupo-Moting. Pô,
Pô, mano, que carne na cabeça. E lembra, ó, eu tava assistindo o jogo, ainda falei assim, ó, quando teve a mudança, eu ainda falei assim, ó, poxa, se o Real Madrid empata esse jogo, o jogo vai pros pênaltis, ele tirou o batedor oficial de pênalti do time. Entendeu? Então, assim, cara, e foi exatamente o que aconteceu. O Real Madrid logo empatou o jogo. Entendeu? Então, assim, é totalmente inacreditável o que o Thomas Tuchel fez. Né? Ele matou o time do Bayern de Munique. Ele tirou todas as possibilidades do Bayern. Ele quis se fechar num jogo que não precisava fazer aquilo. Ele tinha que fazer o contrário. Tinha que fazer exatamente o que o Borussia Dortmund fez no jogo anterior. Ele sabia que o time ia pra frente, que o time do Paris Saint-Germain ia atacar, porque tinha que ser, tava perdendo o jogo de 1-0, tinha que virar o jogo. Né? E o que ele fez? Ele simplesmente falou, não. Ele falou, eu vou montar o time aqui no contra-ataque. Ele fez, o técnico do Borussia não trouxe o time para trás. Vê que ele colocou lá o Zul, lá, que é um tanque, né? Colocou lá, mas ele deixou o time com contra-ataque, tinha opção de contra-ataque. Ele não tirou sobre o centroavante, não tirou, certo? Então, assim, exatamente tudo que o técnico do Dortmund fez, né, de correto, o Tuchel fez de errado no jogo dele. Entendeu? Ele tinha que manter a força, tinha que deixar o Harry Kane até o final. Ele tinha, eu teria feito o seguinte, eu tiraria o Sané, sim, mas colocava o Thomas Müller, não tirava o Musiala, entendeu? Não tiraria o Musiala, entendeu? Eu colocaria o Goretzka no jogo, o Goretzka é um cara que tava no banco também, é um cara que tem qualidade no meio campo, sai, chega na área, eu teria colocado ele no lugar do Leimer, por exemplo, eu teria feito isso, certo? Pra mostrar pro Real Madrid que, ó, eu tô aqui, só que aí brilhou a estrela do Rossellu. Né, o Rossellu, além de fazer o gol no rebote, logo depois ele fez o segundo gol, que foi aquela do VAR e tal, e claramente não estava impedido. Né? E aí saiu, e depois veio a reclamação do Bayern no lance do gol impedido, que, como eu falei, pelo fato do juiz ter apitado, a defesa do Real parou e aí saiu o gol. Mas é pertinente a reclamação do Bayern, mas não justifica porque estava com a classificação na mão. Estava com a classificação na mão e deixou o time do Real Madrid se classificar. E uma coisa interessante do Rossellu, né, que entrou e fez aquele negócio do herói improvável, né? Cara, ele entrou no jogo, ele era um jogador que estava num time de Série B, ele tinha sido rebaixado com o Espanhol, se eu não me engano, o Espanhol ou o Alavés, um dos dois, que ele foi rebaixado e ele veio pro Real Madrid, jogou na seleção, estreou na seleção metendo gol, né? E ele, detalhe, ele não é um jogador novo, não. Você fala assim, é um jogador que o Real Madrid tá apostando, tipo o Brahim Dias. O Brahim Dias tem 20, 23, 24 anos, né? Que veio do Milan. É um jogador que o Real tá acreditando no cara, um jogador novo, né? Valverde, né? Outros jogadores mais novos ali, né? No caso dele, não. Ele tem 34 anos, cara. Sabe? E outra coisa também, o que eu achei bem irônico, depois vocês procuram, tem que dar um Google aí do Rossellu, vocês vão ver. Ele é alemão. Ele nasceu na Alemanha, é sério, não tô zoando. Ele nasceu na Alemanha, ele nasceu em Stuttgart, na Alemanha. Ainda tem mais detalhe ainda, tá? Mas o Rossellu entrou e brilhou a estrela do cara, mano. É centroavante, cara. Ele é centroavante. O Real Madrid não tem esse cara com essa característica, né, no time. O Vini Júnior e o Rodrigo não tem essa característica, e ele não, ele é o centroavantão, aquele cara mais de presença de área, e ele fez gol de centroavante, ele fez 2 gols de centroavante, certo? Então, e exatamente tinha que acontecer, ele fez o que tinha que fazer, é o grande herói da classificação do Real, e coloca o Real nessa final contra o time do Dortmund, né? O Dortmund vai tentar o bicampeonato europeu, foi campeão em 97, em 98, inclusive, quando o Real Madrid foi campeão, nas quartas de final, o Real Madrid tirou o Borussia Dortmund, e eliminou o atual então campeão. E o time do Real chega para sua 18ª final de Champions League. E ganhou 14. Fora essa que vai ter agora, foram 17 finais e ganhou 14. Tá? E, olha, na minha modesta opinião, vai ser campeão pela 15ª vez. Assim, o Borussia Dortmund é um time muito consistente, muito forte, como eu disse, muito equilibrado, mas o Real é o Real, cara. E assim, a camisa pesa, o time do Real é mais talentoso, tá? O Vini Júnior tá jogando muita bola, tá? E você vê que não foi só no primeiro jogo em cima do Midjai, no segundo jogo agora também, ele fez muito parecido em cima do Kimmich. O Kimmich sofreu pra caramba com o Vini Júnior nesse jogo. E o Vini Júnior vencendo todos os duelos que ele fazia no mano a mano, ali no 1 contra 1. Então ele tá numa fase espetacular, tá? E se a FIFA tiver, né, bom senso, que você colocar bom senso e FIFA na mesma frase não combina muito. Mas se a FIFA tiver bom senso, o Vini Júnior ganha o prêmio de melhor jogador do mundo, tá? Então, assim, porque realmente o Vini Júnior tá jogando demais, tá fazendo uma temporada espetacular, na minha visão, é o principal nome do Real Madrid
nessa temporada, tá? Tanto na La Liga, que inclusive foi campeão, né? Agora e também agora na Champions, tá? Ele foi o cara do confronto, certo? Assim, tudo bem que o Rosselló brilhou demais, mas no primeiro jogo ele mandou no jogo, né? Ele fez tudo que tinha que fazer lá, levou vantagem em todos os confrontos contra o Midtjylland, né? Contra a defesa do Real Madrid, deu a assistência pro Rodrigo que sofreu o pênalti, ele foi lá, chamou a responsa, bateu o pênalti com muita personalidade na frente do Neuer, né? E aí, quer dizer, nesse lance do gol mesmo, foi uma coisa dele próprio. Ele cortou pra dentro, ele podia alçar a bola na área. Não, ele mandou pro gol. Sendo que o Neuer tava pegando muito. Ele pegou e mandou pro gol. Entendeu? Então mostra que ele tá com a moral dele tá muito grande, ele tá com uma autoconfiança, assim, né, um level lá em cima, né, level hard. E assim, tá merecendo, cara. Tá merecendo realmente. Então acho assim, tecnicamente o Real é um time melhor que o Borussia Dortmund. E na minha visão, ele deve ganhar a Champions novamente, tá? E com todo o mérito. Volto a dizer, né? Ninguém chega a uma final de Champions League, num campeonato do tamanho da Champions League, sem mérito nenhum. E não podemos esquecer que o Real Madrid eliminou nas quartas de final o então campeão, né? Até então campeão, o Manchester City, e nas semifinais eliminou o poderoso Bayern de Munique. Dois gigantes. Ele eliminou, entendeu? Então ele chega nessa final com uma moral lá em cima, tá? Campeão espanhol, podendo, né, ser campeão europeu novamente, quer dizer, chega com muita moral mesmo, tá? Então assim, né? E a CBF queria trazer o Ancelotti, né? E a CBF queria estragar isso, tirar isso do Ancelotti, né? Acho meio difícil, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, gente, e a sua opinião? O que você acha? Você concorda comigo? Você acha que o Real Madrid vai ser campeão? Escreve aqui para mim, quero ouvir o seu comentário, né? Eu gosto muito de interagir sempre com os comentários de vocês aí nos vídeos, é muito legal, tá? Então escreve aqui para mim para ver o que você acha. Mas é o que eu falei, eu acho que o Real Madrid vai ser campeão, tá bom? Gente, então, ó, fica o convite mais uma vez, a nossa live, 30 minutos após o término do jogo no dia 1º de junho. Entra aqui, acessa aqui, já marca a notificação que eu já vou deixar liberado para vocês aí, para vocês já se organizarem e a gente vai fazer a nossa live aqui, tá? Então participa, manda as perguntas aí, vamos interagir bastante e vamos celebrar aí o grande campeão europeu de 2024. Ou vai ser o Borussia Dortmund ou vai ser o Real Madrid, beleza? Gente, vou encerrando esse vídeo então por aqui. Muito obrigado. Chave Pix aparecendo na tela. Redes sociais do nosso canal e acessem lá. Também tem site. Tem um monte de coisa que você pode interagir com o canal, além daqui dessa bolha aqui do YouTube. Tá bom? Sempre quis falar essa frase. Tá bom? Gente, beijo no coração de vocês. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos do canal e valeu! Fui!